luz, nasce do amor. Outra potência da alma, o amor, não podia deixar, né, de faltar, que é, né, o alicerce de tudo. E como foi, né, ao longo do tempo deturpado, né, essa questão do amor para todos nós, né? Porque passou a se conhecer o amor como aquele amor que se ensina na novela da televisão, né? E o amor que a gente tem que considerar é o amor que Jesus tem por cada um de nós. É isso que nós vamos ter que alcançar, queiramos ou não. E sobre o amor, Leon Denis diz numa de suas frases, né? O amor é uma fonte inexaurível, renova-se sem cessar, enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Olha que coisa incrível, que coisa poderosa, potente, né? Que a gente tem dentro de nós, a gente carrega isso. A gente não sabe como manipular, né? Mas Deus, quando nos criou, já nos criou portadores desse amor. E que nós vamos, à medida que vamos evoluindo, à medida que vamos meditando, refletindo, entrando em contato com esses, né, luminares da doutrina espírita que nos traz esse sentimento, a gente vai fazendo com que esse amor pulse cada vez mais forte dentro de nós. Entendemos o amor como o sentimento que leva um ser para outro ser, mas o amor tem infinitas formas, né? Então, é o amor que Leon Denis ensina para a gente, é o sentimento, é uma potência da nossa alma que nos leva para outro ser, para esse encontro, né, com o outro ser. E, às vezes, esse encontro com outro ser, alicerçado por esse amor, não é construído apenas numa existência, numa reencarnação. Às vezes, vem de várias e várias reencarnações. E a gente tem vários exemplos à nossa volta que a gente verifica isso, né? E o amor tem infinitas formas. Vamos ver. Deus é amor, é uma forma. Nos criou para que nos associemos a esse amor. O amor se renova sem cessar. É pelo amor que a alma se desenvolve, alarga o círculo das sensações. O amor que a gente tem que aprender, que a gente tem que fazer vibrar dentro de nós, porque ele já está em nós, a gente tem que fazer com que ele se expanda e a gente entenda tudo isso. E a gente vai entender esse amor da feita que a gente começar a entender todas essas potências da alma, o livre-arbítrio, o pensamento, né, a consciência. Aí a gente vai entrando em contato com esse Deus que reside em cada um de nós. Porque Deus não está só nas coisas, Deus está em tudo e em todos. Deus está em mim. E Deus estando em mim significa que o amor está em mim, né? Ele nos criou para que nos associemos a esse amor, para que nós pudéssemos desfrutar desse amor. E isso, de novo, a gente lembra de Jesus, que durante toda a sua passagem pela terra só exalou amor. E o tempo inteiro se referindo ao Pai, porque é o amor na sua expressão maior, né? E esse amor ele vai se renovando sem cessar, não tem, né, um fim para isso, né? À medida que a gente vai andando, vai crescendo, vai evoluindo, ele também acompanha esse sentimento, acompanha a cada um de nós sem cessar, né? E vamos nos desenvolvendo à medida que entramos em contato com esse amor. E quanto mais a gente tem esse amor desenvolvido em nós, na alma, né? A alma, espírito encarnado, ele vai fazendo com que todas as nossas sensações tenha um poder maior, tenha uma vivência maior, elas sejam mais notadas, né, as nossas sensações. Nós caminhamos para o amor.
A afeição que sentimos por um só se transforma na afeição a todos, à família, à humanidade. Todo o poder da alma está em querer, saber, amar. Essas três palavrinhas me acompanham há muito tempo, né? Que eu acho elas assim, era três palavras que quer dizer tudo, tudo, porque todo o poder da alma está aí, no querer, no saber e no amar. E nós todos, queiramos ou não, seja quem for, seja o pior dos piores reencarnados aqui na Terra, nesse momento, ele estará caminhando para o amor. Né? Então, essa afeição que sentimos por um só se transforma na afeição a todos. Então, se hoje eu só tenho condições, capacidade de dedicar esse amor para só uma pessoa, ela vai me alimentar para que no futuro ela venha a ser, esse amor venha a ser uma afeição que vai atingir a todo. Na família, né, aqueles que têm um amor pelos seus filhos, né, que é o amor de mãe com relação ao filho, é o amor que mais se aproxima ao amor que Jesus tem por nós, né? Que não é todos, evidentemente, que tem suas exceções. O amor à humanidade. Como é que a gente pode conseguir amar a humanidade, né? Então, tem tanta gente que na Terra faz tanta barbaridade, tanta maldade, né? Que fica difícil a gente pensar da possibilidade de amar essas pessoas. Mas é um exercício. A gente vai ter que fazer isso. E todo o poder da alma está em querer, saber e amar. Então, a gente sabendo disso, a gente vai refletindo e se questionando. Como é que anda o meu querer? Né? Quanta anda o meu saber? Né? E qual é a minha proporção de amar? Até onde esse amar, o meu limite de amar? Será que eu já consigo amar o filho do meu vizinho da mesma forma que eu amo o meu filho? Né? Então, são essas questões que a gente vai tendo que trabalhar em nós à medida que nós estamos aqui na Terra. Nosso objetivo de estar na Terra é o de evolução, é para evoluir. Eu não estou aqui para outra coisa, eu não vim a passeio. A nossa vida verdadeira não é essa, a nossa vida verdadeira é na espiritualidade. Eu venho aqui para aprender, então que a gente possa fazer com que essa nossa estadia aqui na Terra nesse momento seja toda ela coroada por esse querer, por esse saber e por esse amar. Querer significa desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem o conhecimento das coisas e das leis, não caminhamos retamente para os nossos objetivos. E amar, porque sem o amor, a vontade e o conhecimento seriam incompletos e sem sentido. Aí a explicação do porquê, né? Querer significa desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Vontade, primeira das potências da alma, a mais importante. Então, para que eu tenha que fazer com que essa vontade ela seja uma vontade dirigida para o bem, não só meu, mas como do meu próximo, eu tenho que saber como querer. Saber, porque sem o conhecimento, eu não posso ser médico se eu não estudo medicina, eu não posso ser engenheiro se eu não estudo engenharia, isso materialmente falando, né? Então, eu não posso ser um homem de bem se eu não estudo o Evangelho do Senhor Jesus, né? Que aquilo ali nos ensina a ser esse homem de bem. Então, sem esse conhecimento das coisas, das leis, não caminhamos diretamente para o nosso objetivo. Então, eu tenho que me aprofundar nesses conhecimentos. E amar, porque sem o amor, a vontade e o conhecimento seriam incompletos e sem sentido. Veja que ele botou numa ordem, né? Querer, saber, amar. Né? Então, eu tenho que querer, tenho que saber para poder, de alguma forma, amar.